Vou convidar a doutora Daniela Vital, neurologista. Por favor, doutora Daniela. Bem-vinda, querida, tudo bem? Tudo bem. Prazer recebê-la, por favor, sente. Prazer é meu. E olha só, vou convidar também o doutor Silvio Martins, neurocirurgião. Por favor, doutor Silvio. Prazer, tudo bom? Muito bom recebê-lo, sentem, gente, fiquem à vontade. Olha que assunto bacana o nosso hoje, né, gente? Novidade, sempre é muito bom para a gente saber, ainda mais quando se trata de coisa boa, né? Hoje nós vamos falar da primeira cirurgia de Parkinson aqui em Piracicaba, né? Olha que importância isso, que relevância que tem para todos nós. Lógico, né, gente? Você já fica pensando, como assim cirurgia de Parkinson? É possível fazer uma cirurgia de Parkinson, doutora? Sim, hoje em dia é possível fazer uma cirurgia para colocação de eletrodos profundos no cérebro e amenizar os sintomas da doença de Parkinson. A cirurgia na doença de Parkinson ela ficou um tempo um pouco abandonada, porque quando foi descoberta a doença, ela foi bastante explorada, mas depois do advento da medicação da levodopa, ela caiu no esquecimento, mas hoje a gente sabe que a levodopa ela não dura por muito tempo. Então as pessoas usam a medicação, mas ao longo do tempo a medicação perde um pouco do efeito e aparecem outros efeitos colaterais que não são tratáveis. E para isso é que foi desenvolvida esse tipo de cirurgia. E, na realidade é um implante de um eletrodo dentro do cérebro, é como se fosse um marca-passo cerebral. Olha, gente, eu fico imaginando, doutor, é o senhor que faz a cirurgia? Nós aqui trabalhamos numa equipe de vários profissionais e todos eles voltados para a realização de um procedimento cirúrgico. Isso envolve o pessoal que faz a neurologia clínica, a neuropsicologia, e nós reunimos também médicos cirurgiões que têm essa competência, né, de tratar áreas do tecido cerebral que são muito profundas e bastante eloquentes e que podem sofrer uma pequena interferência de um eletrodo, como ela coloca aí, e com isso mudar as características, as manifestações da doença. Então quer dizer que do próprio cérebro do paciente vocês retiram alguns eletrodos, é isso? O termo exato é esse mesmo? Funciona de uma forma semelhante ao marca-passo do coração. No coração, o que se quer é regular o ritmo do coração. Então, através de impulsos elétricos oriundos de uma bateria e um eletrodo que é colocado em contato com feixes nervosos. No coração, é uma forma periférica de você aplicar essa metodologia. No cérebro, você entra dentro de núcleos do cérebro e você deposita sistemas que podem disparar mensagens elétrico-eletrônicas e modificar a função neurológica, a transmissão do neurônio. Gente, olha que bárbaro isso, não? E aqui em Piracicaba, essa cirurgia já foi realizada, está sendo realizada. Como tem sido a recepção das pessoas que precisam, a procura, enfim? Nós temos instituído isso de uma maneira muito paulatina. Na realidade, nós fizemos o segundo procedimento. Este ano, no ano passado fizemos um. Esse ano fizemos outro. Por quê? Porque nós queremos programar de uma maneira bastante organizada e instituída esse tipo de tratamento. A população também precisa estar ciente, não apenas da cidade, mas isso é algo que pode ter uma abrangência ainda mais regional e de tal modo que a gente possa oferecer esse recurso que pode mudar a qualidade de vida dessas pessoas. Muito, nossa, absurdamente. E o resultado? Ele é um resultado frutífero totalmente? Ou ele tem alguma, vamos dizer, alguma recaída? Ele pode retroceder? Como que é, doutor? Eu vou responder em parte, mas eu vou pedir para a doutora Daniela contribuir com essa resposta. Porque a doença
em si, ela é fundamentalmente tratada pelo neurologista clínico. E ele que vai sentindo, que à medida que a doença vai evoluindo, ele vai sentindo necessidade de aplicar mais e mais recursos terapêuticos para dar estrutura e qualidade à vida dessas pessoas. A cirurgia é um desses elementos. Mas posterior à cirurgia tem que ter o seu acompanhamento, doutora. Eu acho que assim, na parte clínica é importante para a gente determinar qual é o melhor momento para ser feita a cirurgia, e depois da cirurgia a gente continua com o trabalho não só neurológico, mas fisioterápico, fonoaudiológico, em todos esses sentidos, né? E é importante deixar claro que a cirurgia, ela é um complemento do tratamento, ela não é a cura da doença. Entendi. É porque no primeiro momento você se empolga, fica feliz, ai que bom, né? Vou fazer uma cirurgia, vou eliminar o problema. Não é que ele elimina, mas ele melhora quanto por cento, assim, quantos por cento? Isso é variável de caso para caso, mas a melhora é significativa. A gente também faz a cirurgia para alguns casos que a medicação já não é mais possível, em que a gente não consegue mais usar nenhuma medicação, ou que a pessoa está usando uma medicação em dose muito alta, então após a cirurgia a gente consegue controlar um pouco mais a doença, consegue diminuir a dose da medicação também. Que já é um grande auxílio, né? Porque a medicação sempre é um negócio que você toma para uma coisa e estraga a outra. Não é? O estômago primeiro que sofre, é o primeiro ali, ai. Não é, eu não sei se eu estou errada em relação a isso, mas eu fico imaginando que sim, né? E o grau o nível, a que altura que está o nível da doença, por exemplo? Existe um grau para fazer a cirurgia ou não existe isso? Se você já está com um grau avançado, se é que tem um grau que se avance ou não? Existem, a cada momento vão surgindo critérios de inclusão e de exclusão. E, em outras palavras, você não pode fazer uma proposta desse tratamento para todas as pessoas que sofrem desse problema. Existem limitações relacionadas ao estado evolutivo da doença, se ele for muito avançado ou se a pessoa estiver muito comprometida, inclusive em outros aspectos, né, que a doutora pode esclarecer a respeito do processo do pensamento, se existe alguma limitação orgânica que aumentasse, por exemplo, o risco de se operar. A idade em si não é um limite, mas ela tem que ser considerada porque o organismo como um todo vai influenciar no efeito final do seu tratamento. O tempo de doença tem que ser escolhido. Existe uma tendência a se aplicar essa metodologia até mais precocemente do que era antes, mas existe um momento em que o neurologista sente que é preciso, né? Então, doutor, o ideal seria a recomendação cirúrgica, seria em que estágio da doença, em que momento o recomendável? É muito variável de pessoa para pessoa, de caso para caso. No estado inicial, a gente não indica a doença, a princípio. Mas, assim, a doença ela é evolutiva e depende muito do quão rigoroso é o tratamento, quanto o paciente toma regularmente a medicação, qual que é a evolução dele, se ele aceita a medicação ou não aceita a medicação, se ele responde bem ou não ao tratamento, mas a maioria das vezes é fase moderada que a gente costuma indicar a cirurgia. Nas fases graves, a gente sabe que a doença já teve um comprometimento muito grande e a cirurgia já é muito pouco eficaz. E nas fases leves, a gente tem as medicações para o tratamento. Então, normalmente, é a fase moderada que é o mais indicado. Entendi. Quer dizer, de qualquer forma, né, gente, já é uma coisa, já é medicina evoluindo cada vez mais. Eu fico toda feliz, viu, doutor? Confesso ao senhor, a doutora sabe, né, doutor? Eu sempre falo isso porque eu acho o máximo. Gente, você saber que de repente está caminhando mesmo para cada vez crescer mais essa possibilidade de cura das doenças em geral, né? Eu nunca imaginei que pudesse existir uma cirurgia de Parkinson. Para mim,
totalmente ignorante do assunto, achei o máximo. Falei, gente, que bom, o pessoal que sofre do problema vai ficar feliz, não é, doutora? Em saber dessa possibilidade. Logicamente que toda pessoa deve passar pelo seu médico e verificar aí que nível que está a doença e tudo mais. Agora, não existe, vamos dizer assim, como hoje em dia a gente sabe também que para alguns casos a pessoa já, olha, a sua família já tem tendência, já é uma coisa genética, já tem tendência a tal doença, vamos fazer uma cirurgia antes que você tenha. Nesse caso, isso não é possível. Não, ainda não Tô é querendo possível. muito, né? Ainda não é possível. Existem muitos estudos para comprovação da doença, para determinação da doença antes do aparecimento dos sintomas, mas até o momento ainda não é possível fazer uma prevenção. A cirurgia, ela só é feita em pessoas que têm o diagnóstico mesmo da doença de Parkinson. É genético, não é, doutor? Nós temos tendências, isso vale para qualquer doença, né? São tendências da nossa linhagem. Porém, existe a doença de Parkinson, de fato, genética, mas é exceção, não é a regra. O que eu quero dizer é que a população, à medida que a idade vai avançando, e hoje é uma realidade, a idade das pessoas... É cruel, doutora, a idade é cruel, vou te contar, viu? Não é fácil. Não, viver é uma coisa boa, e ela tem que ser boa do começo ao fim. É verdade. Né? Do início, do princípio ao fim. Era bom se não tivesse tem que ter qualidade, doença, né? Isso que eu quero dizer. Verdade. Então, à medida que o tempo avança na faixa etária, há uma chance de fato maior, porque a natureza vai modificando, a nossa natureza vai modificando. Algumas partes do nosso corpo passam a ter uma tendência maior de adoecer. Ai, meu inclusive Deus. Com a doença de Parkinson. Né? Mas felizmente tem vocês que estão aí se matando de estudar, né? Pra gente poder curar dos probleminhas, não é verdade, doutor? Isso aí a gente tem esse consolo, que eu acho ótimo. Oh, meu Deus, que coisa boa, né? Já ter alguma cirurgia. Agora, em relação aos... Não sei se seria ético falar ou não, se for o caso, não precisa responder, mas assim, em relação às pessoas que fizeram a cirurgia, como foi a resposta? Como foi Existe por se tratar de uma cirurgia com eletrodos, porque é necessário esclarecer que a cirurgia para a doença de Parkinson, ela nasceu, na verdade, no século passado, em meados do século passado, e nessa época o que se fazia era desligar circuitos do cérebro, né? Ou, em outras palavras, provocava-se uma lesão. Isso era definitivo, com as melhores consequências e, às vezes, infelizmente, consequências ruins também. Quando você instala esse outro método, você não destrói aquela área. Você não provoca o efeito cirúrgico através de uma lesão. Você implanta e aquilo passa através do estímulo elétrico a modificar. Esses pacientes, eles, dentro da complexidade de cada caso, e nesse momento, como já se sabe, nós estamos no segundo caso, existe um ajuste terapêutico eletrônico. Então, um deles está em fase ainda de ajuste, ele ainda tem períodos de piora, a gente tem que modificar a programação, é feita uma programação, o paciente vem, você avalia clinicamente como ele está, e aí com um sistema telemétrico, né, acho que é assim que eu posso chamar, você encosta no gerador de corrente, e você modifica o padrão de impulsos. Isso provoca um efeito terapêutico. Entendi. Tá? Então a gente, com isso, tem conseguido ajudar esse primeiro paciente, e esse segundo ainda não está em operação, o sistema. Você instala ele, o fato de você instalar e de você entrar mecanicamente, fisicamente, dentro daquela área do cérebro, já provoca uma mudança para melhor. E você tem que aguardar um período para a natureza se readaptar, para você ligar o circuito e ele funcionar da maneira esperada. Essa cirurgia, vocês estão realizando aonde, essa cirurgia de Parkinson, doutor?
Nós estamos realizando no Hospital dos Fornecedores de Cana. Legal, né? Então, aqui em Piracicaba. Em Piracicaba, né? Então, eu estava conversando antes do nosso intervalo, né, com o doutor estava falando dessa questão desse corpo estranho, que é um corpo estranho, né, doutor? Você coloca em você e através dele vai mexer lá alguma coisa. Ai, meu Deus, como é difícil falar sobre isso, né? E existe alguma rejeição em relação a isso? Ou não? É bem aceitado isso no corpo da pessoa? São materiais francamente compatíveis com o corpo humano. Universalmente, não existe nenhum material que seja absolutamente inerte, que não gere alguma reação. Mas, quando eu digo alguma reação, geralmente são coisas muito sutis, que não têm influência, né, no efeito final do que precisa ser conseguido. Na realidade, acho que vai precisar que o paciente ele se adapte a uma nova situação. É uma coisa muito grande ou é um aparelho pequeno? Como é assim? São fios bem finos, uma espessura de mais ou menos 1 para 2 milímetros de... A extensão é aquela suficiente para você ir até o ponto, né? Uns centímetros abaixo da superfície do crânio. Você faz uma janelinha no osso e, guiado por um sistema muito semelhante a um GPS, né? Eu acho que é a palavra mais popular que eu posso usar. Você utiliza imagens do corpo humano, imagens anatômicas, puxadas de tomografia computadorizada e de ressonância nuclear magnética do cérebro. Aquilo é colocado numa estação de computação, é agregado a mapas da nossa anatomia, e através desse sistema nós temos como se fosse o endereço do lugar que você quer. Por essa janelinha você mergulha lá. Você tem sistemas de avaliação eletrônica, se você está no endereço certo, para que você tenha precisão de método. E aquilo lá sai da área do crânio, passa por baixo da pele e vai terminar num sistema gerador que fica guardado de uma forma semelhante ao do marca-passo cardíaco, aqui na região do tórax. Tá, entendi. E, doutor, o senhor consegue, lógico, o senhor vai controlar isso, né? Se houver vamos dizer, algum fiozinho que escapou ou alguma coisa, o senhor vai saber através desse monitoramento. Quando você acompanha esses pacientes, se acontece um fato desse, né? Um deslocamento de fio, porque é um sistema mecânico. Sim, sem dúvidas. Então, se acontece um deslocamento, ele vai parar de funcionar. Aí você vai perceber a ausência de efeito clínico, de benefício, que eu quero dizer. Entendi. Aí, dependendo da situação, você tem que religar, trocar algum componente. Entendi. Quer dizer, o paciente ele sabe que ele tem que ter uma frequência junto ao consultório do médico para estar vendo como está, né, o aparelho, se está tudo bem. Quer dizer, ele tem que passar pelo médico, ele não pode descuidar. É isso, né? Com certeza. E a facilidade é que o aparelho é colocado no cérebro, mas a base do aparelho fica no tórax. Então, não necessariamente precisa fazer uma nova cirurgia se tiver algum problema. Pode ser mexido na base do aparelho também. É bem mais tranquilo isso. Inclusive, isso aqui é uma bateria que se coloca. E ela vai ter uma vida. Claro. Essa vida, em geral, é de alguns anos. Mas essa vida acaba. Então, você tem que trocar a bateria. Claro, Não, mas é importante a gente colocar isso no pessoal em casa, porque eu fiquei imaginando, mas como é isso, né? Deve ter algum aparelhozinho, alguma coisa, de repente você coloca. Se a gente muitas vezes, doutora, a gente coloca aqueles fiozinhos para ficar bonita, para puxar a pele, por que não vai fazer para ficar bem de saúde? Porque Parkinson todo mundo sabe que tem problemas de locomoção, tem aquela tremedeira que todo mundo conhece. Nossa, está tremendo, não consegue anotar, não consegue tomar um chá, às vezes uma refeição, né? E como fica esse movimento, doutor, essa locomoção da pessoa que às vezes... Porque geralmente a pessoa que tem Parkinson, ela tem
isso que é bem popular, que todo mundo fala, tremeu, assim, tem Parkinson, todo mundo já sabe. Né? É bem comum isso, né? Consegue diminuir Veja, a doença de Parkinson tem um nome que descreve quase como um emblema, paralisia agitante. Ao mesmo tempo que existe esse tremor, existe uma dificuldade de se movimentar, de fluir o movimento. Uhum. O efeito do tratamento com o medicamento, que é a dopamina, faz a pessoa voltar, se não ao natural, quase ao natural. Uhum. O efeito do disparo também é semelhante a isso. Né? É isso, né? Quer dizer, a dopamina, né, que é o nome da medicação, ela tem um efeito colateral, só ela. É assim, na doença de Parkinson, a gente tem uma disfunção na produção dessa dopamina. Ela é produzida pelo nosso cérebro. E a doença de Parkinson é caracterizada justamente por essa parada da produção de dopamina. Falta dela. Que o organismo não produz mais. Não produz mais. A gente tem uma medicação que foi desenvolvida em torno de 1960, mais ou menos, que é a substituição dessa dopamina produzida pelo cérebro. Uhum, Só que ela não é exatamente igual a que a gente tem pela produção endógena, né, via cerebral. Então ela produz alguns efeitos colaterais ao longo do tempo. É como se a gente usasse a medicação, mas ao longo do tempo ela já não tem o mesmo efeito. Uhum. Hoje em Piracicaba nós temos assim, pacientes que têm 14, 15 anos de Parkinson e usando a medicação. E ao longo do tempo, principalmente se tiver um uso irregular dessa medicação, ela tem uma perda de efeito, ou senão ela começa a desencadear efeitos colaterais também. Entendi, porque já não é uma coisa natural, já não é o próprio corpo que... Gente, como é complicado Exatamente. isso, né? E a medicina sempre tenta dar um jeito de repor aquilo que falta, né? Que o organismo, de repente, parou de produzir por algum motivo, ou genético, ou não sei, alguma coisa que aconteça na vida da gente, que conforme a idade vai passando, as coisas vão, né? Precisa de uma graxa daqui, uma graxa ali, né, doutor? É complicado. Então, é bacana também o fato de você saber que tem essa reposição, mas que tem que ter esses cuidados também, não é? Eu acredito assim, o mais interessante da cirurgia é que é uma união de várias especialidades. A gente tem a parte médica, a parte de medicação, a parte cirúrgica, mas tem também o desenvolvimento de tecnologia para desenvolver o aparelho, a parte elétrica, a parte computadorizada também, que é através da ressonância, de aparelhos de tomografia, de mapeamento para a gente determinar o local onde vai ser feito o implante, né? Então é uma união de todas as áreas, fora os trabalhos que são desenvolvidos depois, né? Exatamente. Olha, gente, que bacana, viu? Adorei, olha que papo bom hoje, cirurgia de Parkinson.